Sabe aquele mundo super complexo que existe debaixo do capô de um carro? Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas hoje a gente vai transformar o que parece um manual técnico numa jornada bem fascinante. Bora lá? Olha só essa imagem. Dá para ter uma ideia da dimensão disso, né? Centenas de carros, milhares e milhares de peças. Cada carro desses é um universo de componentes, todos trabalhando juntos. A grande pergunta é como tudo isso funciona em harmonia, sem dar problema. É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar. Mas antes da gente meter a mão na graxa e abrir o motor, é super importante entender uma coisa. Existe uma rede gigantesca por trás de cada veículo. Um carro não aparece do nada na concessionária, né? Tem toda uma cadeia, um ecossistema, que garante que cada pecinha, desde o menor parafuso até o bloco do motor, chegue onde precisa. E a jornada de uma peça de carro é incrível se a gente parar para pensar. Tudo começa lá na indústria de autopeças, onde ela é desenhada e fabricada. Depois, ela passa por uma rede de distribuidores que são o centro de tudo, levando essas peças das fábricas para as lojas. Aí, ela chega na loja de autopeças, que é a linha de frente, onde a gente encontra o que precisa. E, por fim, vai para a oficina mecânica, onde os especialistas instalam a peça e colocam o carro para rodar de novo. É um ciclo que não para. Ok, agora sim, vamos para o coração do carro, o motor. O maior desafio de qualquer veículo é bem simples: criar movimento. E o motor não é só uma máquina cheia de peças, não. Ele é a solução super engenhosa para esse problema fundamental. E aí vem a primeira grande questão. Como é que se transforma um líquido, o combustível, em movimento para frente? Parece mágica, né? Como um líquido inflamável consegue gerar força para empurrar toneladas de metal? A resposta está numa sequência de eventos muito, mas muito rápidos e precisos. E a resposta está bem aí: o motor de combustão interna. Eu sei, o desenho parece complicado, cheio de coisinha, mas o propósito dele é um só: aproveitar a energia de pequenas e rápidas explosões para gerar força. É isso. E tudo começa com essa peça aqui, o pistão. Pensa assim, dentro de cada cilindro do motor, uma mistura de ar e combustível explode. Essa explosão empurra o pistão para baixo com uma força absurda. Esse é o primeiríssimo passo para criar movimento. Se a gente olhar de perto, o movimento do pistão é para cima e para baixo. É um movimento em linha reta, super potente, mas só isso não faria o carro sair do lugar. O grande truque, então, é transformar essa força reta em algo que consiga girar as rodas. E é aqui que a mágica da engenharia acontece. Essa força do pistão é transferida por uma outra peça, chamada biela. A biela funciona como um braço, conectando o pistão a um componente essencial, o virabrequim. E essa imagem aqui mostra a solução de forma perfeita. O virabrequim tem um desenho todo especial que pega aquele sobe e desce do pistão e transforma num movimento de rotação contínuo. É como pedalar uma bicicleta. Essa rotação, então, passa pela transmissão e finalmente chega nas rodas, fazendo o carro andar. Genial, né? Bom, criar milhares de explosões por minuto tem uma consequência óbvia: calor. Muito calor. Um calor extremo, na verdade. Agora, vamos ver como o carro lida com esse problemão para não derreter, literalmente. E essa é uma questão de sobrevivência mesmo pro motor. Se não tiver um controle de temperatura eficiente, as peças de metal iam simplesmente se fundir. A solução para isso é um sistema tão importante quanto o próprio motor. Esse diagrama mostra o sistema de arrefecimento. Não precisa se assustar com os detalhes, o importante é imaginar ele como o sistema circulatório do carro. Ele bombeia um líquido especial que passa pelo motor, absorve o calor e leva para outro lugar para ser resfriado. E para isso funcionar, tem uma equipe de peças-chave. Tem o líquido de arrefecimento, que é quem absorve o calor. A bomba d'água é o coração, que faz tudo circular. A válvula termostática é o cérebro, que decide quando é hora de resfriar. E o radiador? Bom, o radiador é tipo o pulmão. Ele troca o calor do líquido quente com o ar de fora. Juntos, eles mantêm a temperatura do motor sempre no ponto certo. Ok, já entendemos como o carro gera movimento e como ele controla o próprio calor. Agora vamos sair um pouco de dentro do motor e ver como o carro lida com o mundo lá fora, com a estrada. Porque vamos combinar, o mundo não é uma pista de corrida lisinha, né? Tem buraco, lombada, curva fechada. Então como é que o carro consegue passar por tudo isso sem desmontar e mantendo o controle? A resposta está no sistema de suspensão.
E o trabalho dele é um equilíbrio delicado. Ele precisa, ao mesmo tempo, garantir o conforto de quem está dentro, absorvendo os trancos, e manter a estabilidade do carro para a gente não perder o controle. E o segredo para esse equilíbrio está na parceria de duas peças principais, a mola e o amortecedor. Pensa assim, quando o carro passa num buraco, a mola é a primeira a agir, ela absorve aquele impacto forte. Só que se fosse só a mola, o carro ia ficar pulando sem parar. É aí que entra o amortecedor. Ele controla esse balanço da mola, acalmando o movimento e mantendo o pneu grudado no chão. Uma absorve o tranco, a outra controla a reação. Pois é, a gente já viu um monte de peça, um monte de sistema complexo, mas nada disso funcionaria sem a peça mais importante, o elemento humano. Para fechar nosso papo, vamos conectar toda essa tecnologia com as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Pensa no vendedor de autopeças. Com milhares de modelos, marcas, versões de carros, essa pessoa precisa ser quase uma enciclopédia ambulante. É um conhecimento constante para achar a peça certinha no meio de um catálogo imenso. É um papel fundamental. E, por fim, o mecânico ou a mecânica. Hoje em dia, com carros cada vez mais tecnológicos, o trabalho na oficina virou coisa de especialista. É a habilidade, a experiência e o estudo dessas pessoas que juntam todas as peças e garantem que o carro vai rodar com segurança e eficiência. Olha que louco! O motor a combustão, com suas milhares de pecinhas, moveu o nosso mundo por mais de um século. Mas agora, a gente está vendo uma mudança gigante na direção dos veículos elétricos. Isso abre um universo completamente novo de peças e sistemas. E a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo mundo que a gente vai precisar entender debaixo do capô?